noite. Que a paz e o amor desse mestre maravilhoso se encontre mais uma vez em nossos corações, trazendo a paz que precisamos, trazendo a paz que tanto somos necessitados. É muito gratificante a gente ver uma família musical como essa que se apresentou, pessoas tão diferentes fisicamente, mas com uma harmonia musical extraordinária. E também é muito gratificante estar aqui com vocês, vendo essa família doutrinária que sempre nos recebeu muito bem das vezes que aqui estivemos. Então a gente fica muito feliz de poder contar com a caridade da atenção de vocês. Somos agradecidos à casa pela oportunidade que nos dá para mais uma vez trazermos um pouco daquilo que conseguimos aprender ao longo do tempo. E falando em família, vinha o jovem e belo príncipe, montado em seu cavalo branco, a passear pela floresta encantada, quando ouviu uma canção muito triste, porém cantada por uma voz tão maravilhosa que fazia com que os pássaros emudecessem. Após a curva do caminho, viu-se o príncipe em frente a um castelo sombrio, guardado por um dragão feroz. E prisioneira, no alto da torre, a dona daquela voz, a jovem mais linda que seus olhos jamais haviam visto. Os longos cabelos dourados, caindo em cascata sobre os ombros, brilhavam tanto que ofuscavam os raios do sol. Os olhos, azuis esverdeados, possuíam a beleza dos mais belos dos mares. A pele macia, aveludada, tinha textura do mais puro cetim. A boca, vermelha e sensual, era enfeitada por duas fileiras de dentes que de tão perfeitos mais pareciam pérolas ali colocadas por um artesão habilidoso. O príncipe matou o dragão, libertou a jovem, casaram-se e foram felizes para sempre. Eu sei que essa historinha é mais apropriada para a evangelização infantil e não para um público mais maduro, mais sério, como vocês. Tenho também a certeza que nenhum de vocês deixou o aconchego dos seus lares, o conforto das suas casas, debaixo de chuva, para vir aqui ouvir um conto de fadas. Mas é esse conto de fadas que nós usamos para falar sobre essa complicação maravilhosa chamada casamento. Essa preocupação nossa em trazer um tema tão batido, tão debatido ao longo dos anos, é por uma constatação simples. No ano passado, de cada 4 casamentos, 1 terminou em divórcio. Os outros 3 talvez andem por aí entre tapas e beijos, nós não sabemos. Inclusive, dentro
da doutrina espírita, muitos espíritos que tiveram a oportunidade reencarnatória de se unir a alguém para lapidar a sua dureza, deixaram isso se perder. Por falta de respeito, por falta de companheirismo, por falta de amizade, por falta de fraternidade, não vamos dizer por falta de amor. E puseram por terra, fizeram falhar, por essas atitudes, uma reencarnação muito bem elaborada no plano espiritual. E deixaram e perderam a oportunidade de se tornar, através do rela-rela, do atrito dentro do casamento, perderam a oportunidade de se tornar uma joia de rara beleza. Falar desse assunto tão batido, tão debatido, não é só preocupação nossa. Se nós buscarmos no Livro dos Espíritos, na questão 775, Allan Kardec, um espírito evoluído muito além do seu tempo, já tinha essa preocupação em relação ao casamento. Isso há 167 anos, quando praticamente não se falava em divórcio. Ele pergunta aos espíritos, na questão 775, qual o resultado do relaxamento dos laços de família? A resposta dos espíritos é curta, simples e esclarecedora: o recrudescimento do egoísmo. E o que é o recrudescimento do egoísmo? É o retorno do espírito encarnado à sua animalidade inferior. O recrudescimento do egoísmo. Veja bem qual é a importância e qual é o esclarecimento dessa resposta. Nós que estudamos, que acompanhamos, todos vocês, livros de história, séries de TV, livros de arqueologia, nós sabemos que os primeiros seres humanos, que é que se poderia considerar humanos, os primeiros espíritos aqui encarnados eram praticamente animais. Animais que viviam da coleta de frutos e do aproveitamento das carcaças de animais abatidos, dos restos de comida abatido pelos carnívoros maiores. Não havia o menor vínculo de afetividade, não havia o menor compromisso de laço, de união entre eles. Se alguém ficasse doente ou se machucasse, que atrapalhasse a marcha da tribo em busca de comida ou de abrigo, ele era abandonado. E o que acontecia? Quando dois grupos achavam a mesma árvore frutífera, ou quando um grupo chegava numa caverna que já era habitada por outro grupo, havia contendas, havia lutas, e isso gerava mortes. Gerando mortes, havia a contração de débitos que teriam que ser resgatados de alguma maneira. Mas como esses débitos seriam resgatados se não havia vínculos, se não havia afetividade? Então Deus
na sua suprema inteligência, criou laços de família, para que esses espíritos e encarnações futuras pudessem se unir e resgatar os débitos contraídos. Por isso que eu sempre digo, família é um balaio de gato com cachorro dentro. É esses problemas que existem nas famílias. Porque Deus não une afetos. Deus coloca no seio familiar, através dos laços sanguíneos, espíritos endividados, para que tenham a oportunidade de se harmonizar. Só que a gente pensa assim, Deus, suprema inteligência, criou laços de família. Laço é algo tão fácil de ser desatado, você puxa a pontinha, está desatado. Por que Deus então não criou nós de família? Aqueles nós bem cegos que você puxa, aperta e não tem mais condição de desatar. Porque nós temos livre-arbítrio. Nós temos a possibilidade de tornar esses laços indestrutíveis através do relacionamento, através do relacionamento harmônico, através do respeito, através da fraternidade, através do companheirismo. Vocês viram que eu não falei nenhuma vez através do amor. Mas então, casamento é algo complicado. Nós não temos a pretensão, nem a intenção de trazer para vocês alguma novidade. Vocês devem assistir todo sábado a Escola do Amor, onde eles ensinam felicidade com uma facilidade enorme. Como se isso fosse fácil. Não. Então nós estamos unidos por laços sanguíneos. Um grupo de pessoas, um grupo de espíritos endividados. Agora, casamento. Casamento é algo complicado. Por que a gente casa? Se casamento é tão complicado. Vocês são casados? Não, vocês são. Casamento é complicado e vocês casaram, certo? Só que quando a gente casa, a gente comete dois erros gravíssimos. Um, na verdade, não é erro, é tentativa de estelionato. É sério, é uma tentativa de fraude. Porque, por exemplo, a senhora entra, você casou para ser, primeiro erro do casamento, casou para ser feliz. Esse é o primeiro erro do casamento. Por quê? Tem um poeta, que a minha memória não lembra mais, que dizia assim, que é impossível nós sermos felizes convivendo com alguém infeliz. Então, se você casa para ser feliz, você está sendo egoísta. Você quer ser feliz, o outro não. Então, você casando para fazer o outro feliz, a sua felicidade virá por acréscimo, porque você estará convivendo com uma pessoa feliz. Esse é o primeiro erro do casamento. Agora, o segundo, que é realmente uma tentativa de fraude, eu gosto muito quando tem lousa, fica mais fácil. O que é o casamento? Casamento é um contrato social entre duas pessoas, antes era de sexo diferente, hoje não tem mais isso, que precisam de testemunha para ter validade, registrado em cartório, certo? Quando a gente casa, casal casa, tal, bonitinho, acabou a festinha, eles vão direto para o dicionário
não procura P de paz, não procura H de harmonia, não procura A de amor. O casal vai direto na letra S. E quem pensou em sexo está com a cabeça poluída. Eles vão na letra S, sabe para quê? Para realizar a tentativa de fraude. No meio da palavra casamento, insere a letrinha S. Aí fica caçamento. A partir de hoje, os seus direitos estão caçados. O rapaz fala assim, bom, aquele negócio de biquíni, fio dental, sainha culta, celular o dia inteiro com as amigas, acabou. Eu vou encher essa mulher de filho e ela sossega. A mulher então, cervejinha no fim da tarde, bate bola no sábado com os amigos, pescaria de domingo? Alguém aqui já aconteceu isso? Pescaria de domingo? Não. Aquela comidinha que a mamãe punha no prato, vai comer na minha mão. E aí começam os problemas. Porque casamento é, antes de mais nada, uma cessão de direitos. Se você gosta da comida salgada, a mulher gosta da comida sem sal, faça ela meia-meia. Ninguém está abrindo mão totalmente dos seus direitos. E então começam os problemas, por falta de compreensão, por falta de entendimento. Quando eu disse que a gente não casa por amor, é por um motivo muito simples. Qual é o único sentimento eterno que existe? Amor. Não é isso? Então, se todos nós nos casássemos por amor, não haveria divórcio, não haveria separação. A gente casa, na verdade, por necessidade. Amor existe. O amor de Deus, se nós compararmos uma pirâmide, lá no alto da pirâmide está o amor do Pai. Nos dois lados da base da pirâmide está João, de um lado está Maria do outro. João nasceu na Amazônia, Maria nasceu na Bahia. Eles vão caminhando nessa pirâmide, aí depois eles fazem outra pirâmide em sentido ao contrário e se encontram lá no vértice, lá na ponta. E é onde então, por misericórdia divina, nós encontramos aquele de quem somos devedores. E essa união de dois espíritos, que muitas vezes não são devedores entre si, mas têm os seus débitos com alguém, aceita receber esses alguém como filhos. É onde começa todos os problemas. As pessoas mais antigas, eu sou bastante jovem, dizia sempre, né, que os dedos da mão não são iguais. E realmente não são. Não são por quê? Porque trazemos para o nosso círculo familiar, trazemos para o nosso círculo sanguíneo um grupo heterogêneo de espíritos, um grupo de inimigos que vem buscar reconciliação, onde muitas vezes, a gente já viu muito isso em obras espíritas, filhas que em vidas passadas foram desamparadas pelo pai, hoje são aquelas filhas problemas, filhos a mesma coisa. Então, nós temos tudo isso dentro desse balaio de gato, onde se coloca um cachorrinho dentro para a nossa diversão. Eu costumo brincar
que quem mora em casa bem grande é mais feliz do que quem mora numa casinha de Coab. E sabem por quê? Porque quem mora em casa grande conversa com o inimigo por zap. Quem mora numa casinha de Coab, para todo lado que você se vira, você tromba com o inimigo. Está tudo juntado ali. Então, tudo isso é feito para quê? Para que as nossas oportunidades de reajustes aconteçam. É difícil? É. Mas se nós tivermos perseverança, nós tivermos coragem de enfrentar as dificuldades, seria bem mais fácil. Teríamos condição de, através dos atritos, aparar as nossas arestas, polir os nossos sentimentos, nos tornarmos realmente cada vez melhores, retornarmos para o mundo espiritual com a certeza do dever cumprido. Porque, tem uma coisa, a gente vê em livros espíritas que fala que fazem uma maquete do espírito, né? Olha, você vai reencarnar, você vai ser isso aqui futuramente. Disse que uma mulher, ela ia reencarnar. Aí levaram ela para o maquete, falaram, olha, você vai ser isso aqui quando adulta. Ela olhou assim, aquela mulher bonita, arrumada, aprumada. Ela falou, você vai ser isso daqui e vai casar com fulano. Vai casar com o Zé de novo. Ela falou, eu? Não. Põe uma perna mais curta, entorta o olho, derruba a orelha, mas com fulano de novo eu não caso. Eu tolerei ele durante 28 anos. Aí o espírito que cuidava da encarnação fala, então, você tolerou durante 28 anos, agora vocês vão estar juntos de novo para você aprender a amar. Porque é isso que nós precisamos, aprender a amar. E é difícil. Por isso que eu já disse aqui nessa casa uma vez, que quem ama, como que é a frase? Quem ama, não perdoa. Vocês estão... Essa frase de quem ama, perdoa, é uma frase muito falsa. Quem ama não perdoa, porque quem ama não se ofende. Perdão, ela é o atributo de espíritos inferiores, que ainda sentem algum tipo de raiva, algum tipo de ódio. Espíritos superiores não perdoam, porque eles não se sentem ofendidos. Como nós ainda não desenvolvemos os nossos sentimentos, nós temos mais emoções. E qual é a dinâmica do perdão? Só existe perdão porque existiu a ofensa. E o espírito elevado, ele não se ofende. Então, por isso que quem ama, não perdoa. Não perdoa de jeito nenhum. Mas quando a gente fala em família, né? A gente vê, nós estamos num mês onde parece que o ar muda. O ar se torna diferente. A fisionomia das pessoas se tornam mais brandas, né? E a gente vai se esquecendo de algo muito importante. Conta-se que numa tribo muito distante, chegou um homem estranho, bastante estranho, mas ele tinha uma coisa, a tribo era extremamente atrasada, eles não conheciam o fogo. E esse homem estranho, ele dominava o fogo. Ele ensinou aquela tribo a fazer o fogo, para que o fogo os aquecesse, para que o fogo servisse para preparar alimentos, para que o fogo trouxesse a esse povo a luz. E antes que esse povo lhe agradecesse, ele foi embora.
Ele foi embora para uma outra tribo, também necessitada do seu conhecimento. E lá ele ensinou essas pessoas a arte de dominar o fogo. E as pessoas gostaram muito, ficaram muito agradecidos e começaram a ficar em volta desse homem. Tão felizes eles ficaram de descobrir uma maravilha. Já pensou? Naquela época que nada havia, de repente você conhecer algo que mudou a sua vida por completo. E eles começaram a idolatrar esse homem. Isso trouxe para os líderes da tribo, para os sacerdotes, um incômodo muito grande, porque eles perceberam que estavam perdendo o poder. O que eles resolveram então? Mataram esse homem. Depois, com medo da revolta da população, eles então fizeram uma estátua desse homem e colocaram no templo. Colocaram a estátua dele, colocaram os apetrechos que ele usava para fazer fogo, e as pessoas começaram a idolatrar essa imagem, a idolatrar os apetrechos. Essa história, ela tem uma analogia muito grande com o nascimento da figura mais importante de dezembro. Não? Apesar de que muita gente acha que é Papai Noel. Não sei se a cidade está enfeitada, mas se tiver, deve ter um presépinho lá no fundinho esquecido, e tem Papai Noel de todo tipo. Santa Fé tem Papai Noel do que vocês imaginar, guitarreiro, de todo tipo. Agora Jesus está lá, na frente da igreja, um presépinho. Por quê? Porque nós, infelizmente, aprendemos a cultuar essa imagem. Nós aprendemos a idolatrar esse mestre. Mas esquecemos de algo muito importante. Esquecemos do fogo. Do fogo que aquece os corações. Esquecemos da luz que ele nos trouxe para iluminar a nossa caminhada. Esquecemos do amor que ele nos demonstrou, que ele nos ensinou, para que pudéssemos utilizá-lo em relação às pessoas, no conhecimento com as pessoas, no trato com as pessoas, no relacionamento com as pessoas. Nós esquecemos desse amor. Ele nos trouxe a mais bela oração, o Pai Nosso. Qual é a frase mais importante para você do Pai Nosso? A frase mais importante do Pai Nosso é Pai Nosso. Essa é a frase mais importante. Por quê? Você tem irmãos? Quando você se refere com seus irmãos, você diz o quê? O nosso Pai. Jesus disse Pai Nosso, porque todos nós somos uma família universal. Somos todos filhos do mesmo Pai. Nós temos o nosso Pai sanguíneo, que é o nosso Pai. Agora o Pai Nosso é esse que nos enviou o amor em forma de gente, para que nós aprendêssemos. Só que nós nos esquecemos muito rápido da luz que ele nos trouxe. Nós esquecemos muito rápido do amor. Nós esquecemos muito rápido que as pessoas que convivem conosco, elas querem ser amadas até por seus defeitos, porque somos todos seres imperfeitos, buscando aprendizado.
E onde se dá o aprendizado maior? É no meio daqueles que nos criticam, é no meio daqueles que nos cobram. Porque em sociedade é fácil a gente botar a máscara da educação, é fácil a gente botar a máscara da convivência, ou por problemas profissionais, ou porque temos um comércio e temos que aguentar tudo, praticamente, que o cliente fala. Aí chegamos em casa, o primeiro componente da nossa família, que late para nós, que é o nosso cachorrinho de estimação, já toma um pontapé. Porque nós trouxemos de fora todo o lixo que acumulamos durante o dia e vamos descarregar nos nossos familiares. Ali nós não temos clientes, ali nós não temos a sociedade vendo as coisas erradas que nós fazemos. Nós podemos manter a fama de bons, porque ninguém vê entre quatro paredes. Eu sempre digo que espírita dificilmente leva os filhos para o centro. E por quê? Porque eles falam assim: nossa pai ou nossa mãe, lá no centro você é tão boazinha, bonzinho, aqui em casa você trata nós no bico da botina. E não é assim? Então a gente não quer ser cobrado, porque as crianças nos cobram. As crianças são aqueles que nos dizem as únicas verdades que nós vamos ouvir na nossa vida toda. A única verdade que nós vamos ouvir em toda a nossa vida é dita por uma criança. Porque a criança não mascara. Criança fala com o que ela está sentindo. Cai na besteira. Eu vou perguntar para uma criança se eu sou bonito? Sou louco? Agora um adulto vai falar: você é simpático. É um nome educado para feio, mas pelo menos é simpático. Então a criança, ela traz a pureza que nós procuramos muitas vezes afastar do nosso convívio social, para que depois ela não nos cobre. Nós temos que entender as oportunidades que essa doutrina maravilhosa nos dá. Nós temos que compreender o aprendizado. Quantas e quantas, hoje não, mas quantas e quantas vezes vocês já estiveram na presença de oradores trazendo informações valiosas, que devem ser usadas no nosso dia a dia, deve ser usada como aprendizado para a nossa evolução, para o nosso progresso, porque nós viemos aqui na Terra só para isso. Só para crescer, para evoluir. A única missão nossa, como espíritos comuns, a única missão que nós temos é a evolução. Só isso. É só a nossa melhoria, a nossa transformação para melhor. E voltando, aquele menininho atrevido que teve a audácia de nascer no mesmo mês do Papai Noel. No mesmo mês. Quando será que Jesus nasceu no coração de Judas? Jesus deve ter nascido no coração de Judas após a sua crucificação, quando ele desce às regiões umbralinas, onde Judas, ralado de remorso, louco de dor pelo que fez com o mestre querido, Jesus vai buscá-lo. É nesse momento que Jesus nasce no coração de Judas. Jesus nasce no coração de Maria. Não é lá na manjedoura de Belém. Jesus nasce no coração de Maria, quando do alto da cruz ele diz a Maria: mulher, eis aqui teu filho. E nesse momento ele nasce no coração de João
quando ele diz: João, essa é sua mãe. No coração de cada um, Jesus nasce de maneiras diferentes. Jesus nasceu no coração de Saulo, nas areias de Damasco. Quando Saulo, cego pela ignorância, cego pelo ódio, cego pela idolatria, as leis judaicas, que fazia com que ele perseguisse todos os seguidores do mestre, ele cai do animal e ouve a voz que o transformou para sempre. Quando Jesus lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse instante se dá o nascimento do Cristo no coração de Saulo. Tanto que a partir disso, ele já diz: não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E nós? Quando será que nós vamos deixar de lado a idolatria pela figura? Deixar de lado a idolatria pelos crucifixos, pelos apetrechos que simbolizam Jesus, e vamos permitir que esse mestre nasça na manjedoura do nosso coração? Quando será? Quando será que vamos poder olhar para os nossos irmãos, reconhecer neles espíritos necessitados como nós mesmos, reconhecer que eles querem ser amados até por suas falhas, porque nós também queremos receber amor, principalmente como estamos errados. Nós queremos uma mão que nos levante nas nossas quedas. Nós queremos um ombro onde possamos apoiar a cabeça nos nossos momentos de desilusão, de desespero. Nós queremos um ouvido amigo no momento em que precisamos falar e extravasar as nossas dores mais íntimas. Então, quando será que nós vamos permitir que esse mestre tão querido nasça em nossos corações? Fora dos apetrechos, fora da simbologia, fora dos enfeites, mas apenas isso, que ele nos traga o fogo, que aqueça os nossos corações, que ele nos traga a luz, que ilumine a nossa caminhada. E tudo isso se resumirá no amor que nós temos necessidade total de aprender para podermos espalhar. E nós só conseguiremos aprender realmente o que é amor na convivência com aqueles que nos contrariam, na convivência com aqueles que batem de frente conosco, porque o lar, principalmente, é a escola do nosso aprendizado. É lá que são colocados todos aqueles que necessitam de nós. Eu sempre brinco e pergunto: a senhora tem a família que merece? Não tem. A que a senhora merece é muito pior. Só que Deus é tão bom que Ele manda aos nossos inimigos a prestação em cada encarnação. Ele não vai te mandar 10 filhos problema, manda só meia dúzia, porque você não daria conta de administrar os 10. Ele te manda uma sogra ruim, mas manda um marido bom. É assim. E todas as mulheres deveriam agradecer por ter uma sogra ruim. Não é por ter sogra boa. Você tem que agradecer se a tua sogra for ruim. Sabe por quê? Porque sogra boa é assim.
Ela agrada muito a nora, porque ela pensa, se eu não agradar, ela vai devolver aquela coisa para mim. Então eu vou ser bonzinho para ela, que ela segura aquilo lá, ela aguenta as pontas. Então, todas as mulheres devem agradecer quando a sogra é ruim, porque ela não quer que devolva o maridinho. Mas, gente, falando sério, é momento para nós refletirmos. Não é o Natal do mês do Natal, é o Natal do ano. São 365 dias que nós temos a oportunidade de aprendizado, que nós temos a oportunidade de vivenciar aquilo que nós aprendemos nos estudos, aquilo que nós aprendemos no dia a dia, porque todos os dias nós recebemos um número incontáveis de lições que nos ajudam, até as piores que nós pensamos. Por quê? Ninguém aprende nada com coisa boa. Só as coisas ruins é que nos ensinam. Faca amolada não corta o dedo de ninguém. A faca que corta é a faca cega. Aquela que você tem dificuldade para cortar alguma coisa, ela acaba escorregando e corta seu dedo. Ela não corta o bife que você está querendo cortar, ou nem o tomate, mas corta o dedo. Então, nós só aprendemos com coisas menos boas. Porque as coisas boas não nos ensinam, elas nos tornam robôs. Nós ficamos robotizados porque está dando tudo certo. Você faz a mesma receita de arroz a vida toda. Normal. Aí um dia você tem que colocar um copo a mais de arroz porque aumentou o número para comer. Às vezes você erra a receita. Ou falta sal ou passa do ponto. É assim. Por quê? Porque a gente só aprende com aquilo que nos incita a mudança, principalmente a dor. Então nós não precisamos esperar que a dor venha para nos ensinar. Basta apenas que sigamos o fogo e que sigamos a luz que esse mestre tão querido trouxe para nós. A partir do momento que nós nos apropriarmos do uso desse fogo, que nós nos apropriarmos do uso dessa luz, nós estaremos aptos a nos apropriarmos do amor. E nos apropriando do amor, nós vamos ter condições de distribuir àqueles que Deus ouve por bem colocar ao nosso lado nessa caminhada. Alguns de vocês, principalmente o pessoal mais novo, chega em casa, dá um abraço na mãe. Às vezes faz tanto tempo que a gente não dá um abraço na mãe, não dá um abraço no pai, não dá um abraço no irmão, porque nós achamos aquilo corriqueiro. Eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe. E até quando? Nós não sabemos. Quando termina a nossa oportunidade, ou a deles. Então é por isso que todos nós, finalizando, possamos deixar que esse mestre querido, que essa luz do amor maior que Deus enviou a nós, ilumine os nossos corações. Que nasça, não só nesse Natal, mas em todos os dias do ano, o mestre querido no coração de cada um. No nosso lar, que Ele nos ampare, que Ele nos abençoe. E que nós possamos sair daqui, refletir nas possibilidades que temos, nas vantagens que nós temos por estar dentro de uma doutrina maravilhosa. Não é a melhor que existe, é a melhor para nós, mas é uma doutrina maravilhosa, que nos ensina a lei da semeadura, e nos ensina a lei da colheita. Se não estamos felizes com a nossa colheita, olha só como que Deus é maravilhoso. Nós temos oportunidade ainda nessa encarnação de mudar o plantio. E se não conseguirmos colher nessa, certamente estaremos colhendo
numa encarnação futura. Não é o caso de quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. É diferente. Quem planta amor, ou nessa, ou daqui não sei quantas encarnações, colherá de volta o fruto de tudo aquilo que realizou. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos.